Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Adriano Matilha, sou funcionário da Faculdade João Paulo II. Mais uma vez é uma honra receber o Toninho aqui, desenvolvendo esse projeto tão esperado aqui pela gente, pela faculdade e também pelas comunidades aí, né? A gente tem visto uma participação grande de todo mundo. Nós estamos chegando próximo de 800 inscritos já no curso, 752, né? Estávamos falando sobre isso agora. E não para de crescer, né? Provavelmente vão passar dos 800 aí. Queria dar 2 recados rápidos para vocês, tá? Para passar a palavra para o Toninho, para não atrapalhar aqui o nosso percurso formativo. O primeiro é que quem tiver interesse do certificado, né? A faculdade emite o certificado e envia para o e-mail. É só se inscrever no link que eu coloquei na descrição do vídeo hoje, tá? Eu coloquei agora o link na descrição do vídeo. E estou soltando aqui de vez em quando o link nos comentários, tá? Então vocês vão encontrar o link na descrição do vídeo e também aqui nos comentários. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós temos uma página desse curso no nosso site da Fajopa, né? Então, se você tiver qualquer dúvida, é fajopa.com/DSI, tá? Eu vou até escrever aqui para quem tiver essa dúvida, né? Então, ó, fajopa.com/DSI, tá? Para que vocês possam acessar tudo que a gente falar aqui, vocês vão encontrar lá, tá? Aqui na tela, né? Tá, opa, aqui na tela. E tá fajopa.com/DSI. Isso, agora o padre marcou ali. Então, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, se não fizeram a inscrição no curso ainda, por favor, vão lá, façam a inscrição, tá? Quem tiver interesse no certificado, registre também a sua presença hoje aqui, tá? Porque além de fazer a inscrição e pedir o certificado, a gente está pedindo para que as pessoas vão registrando sua presença, tá bom? Então, o link para registrar a sua presença está na descrição desse vídeo, aqui embaixo. Se você olhar lá e ver a descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para registrar a sua presença e também está nos comentários, tá? Quem está assistindo pelo celular, às vezes tem que clicar em chat ali para poder ver os comentários do nosso curso, tá certo? Então, registrem as suas presenças aí, tá? Eu queria também, com bastante prazer, que eu mostre para vocês aqui, né, uma parceria que foi feita com o padre Toninho, né, e a Vozes e a Fajopa. O padre Toninho está lançando o livro dele, quer dizer, tem à disposição de todos vocês que podem comprar o livro, né? E eu queria aproveitar e mostrar aqui o livro para vocês, porque está sendo ofertado para os alunos desse curso, né, que são, portanto, alunos da Fajopa agora também, né? A compra desse livro com 25% de desconto. A arte está aí na tela, ó. E nesse link aqui que eu mostrei para vocês na tela, né, vocês conseguem também, clicando nesse link, indo até fajopa.com/DSI, vocês também vão encontrar esse código, tá? Então é só entrar no site da Vozes, né? E aí você, a hora que for adquirir o livro, você coloca esse código, FAJOPA25, tá? E aí você consegue adquirir com 25% de desconto, tá? No fim do curso eu volto a falar um pouquinho mais com vocês sobre qualquer dúvida que possam ter aí, tá certo? Mas a gente já deixa aqui o endereço na tela, deixa o endereço nos comentários e deixa o endereço também na descrição desse vídeo. Padre, o senhor podia falar um pouquinho aí para a gente sobre esse livro, antes de começar? Sim. Primeiro, boa noite a todos, queridos, queridas, que novamente nos encontramos para esse nosso comentário ao compêndio da doutrina social da Igreja. Este livro, que aí está, chama-se Doutrina Social da Igreja, um guia prático para estudo. O subtítulo de estudo é um guia prático. Não tem ali notinhas de rodapé, não tem assim, não é uma coisa meio enciclopédica, é um guia prático para alguém que, de repente, quiser ser autodidata no que se refere à doutrina social. Remete muito ao compêndio, obviamente, bem como também aos documentos do magistério. Ao final de cada unidade tem perguntas para uma autoavaliação, alguns textos para aprofundamento. Esse livro, basicamente, são as minhas aulas, que eu leciono já
há 20 anos praticamente, doutrina social, e eu sempre senti falta de um manual, uma coisa prática para os alunos, e por isso, então, esse livro que aí está. A Vozes, muito gentilmente, fez essa parceria com a Fajopa, oferecendo 25% de desconto para quem é aluno desse curso. Tem ali o código que você vai colocar para se identificar como aluno, e também até R$100, o frete é gratuito. Você compra pela internet, de repente junta aí 3, 4 ou 5 e compra os livros, passou o valor de R$100, alguém do grupo recebe em casa e depois entrega para os demais. Como o Adriano falou, vocês podem entrar naquela página que ele deixou ali o endereço, e ali vocês vão encontrar o link para vocês entrarem no site da Vozes, vão colocar aquele código que ali está para se identificarem como alunos desse curso, para terem esse desconto de 25% e o frete gratuito até R$100. Opa, desculpa, eu estava sem o microfone. Só para deixar algumas perguntas aí sobre quem não conseguiu fazer o registro da presença. Não tem problema, tá? Faça o registro hoje e a partir de hoje, toda vez que vier aqui, tá? E vocês façam o registro. Então, já teve algumas pessoas que entraram em contato, eu já anotei, tá certo? Então, façam o registro aí, mesmo porque vocês podem ter aí até 2 faltas para receber o certificado normal, tá certo? Da presença no curso. Então, era só isso, padre, agora fica com o senhor, tá? Boa aula, tá? Muito obrigado mais uma vez, pela sua disposição em nos ajudar, tá bom? Obrigado, Adriano. Então, nós vamos para a nossa aula de hoje. Para aqueles que, de repente, não estiveram na semana passada, ou a aula da semana passada, ela está gravada. É só você pegar lá nos links, pega o link da semana passada, que você pode acessar, e você vai assistir a aula da semana passada, fizemos aqui uma pequena mesa de apresentação do Cefep, também do CNLB, do Fajopa, e uma pequena apresentação do curso. E o capítulo 1º do compêndio da doutrina social, que é o nosso objeto de estudos. Queria convidá-los para que façamos juntos esta oração. A oração foi composta por Dom Nelson Westrup, hoje ele é bispo emérito de Santo André, aqui em São Paulo, mas foi bispo da nossa diocese, segundo bispo da nossa diocese. E ele compôs essa oração para as pastorais sociais. Vamos orar juntos. Pai de infinita bondade, que governais o mundo com sabedoria e cuidais de todos como filhos e filhas, enviai o vosso Espírito que dá vida e vossa palavra que liberta. Dai-nos olhos para ver as necessidades de nossos irmãos e irmãs, ouvidos para escutar o clamor dos oprimidos, voz para denunciar a injustiça e todos os sinais de morte. Dai-nos corações sensíveis para descobrir nos rostos sofredores dos pobres o rosto do Senhor. Inspirai-nos palavras de misericórdia e gestos de solidariedade para com os mais abandonados e excluídos. Ajudai-nos a fazer da pastoral social de nossas dioceses um verdadeiro serviço de promoção e libertação total da pessoa humana. Iluminados pela fé e pela doutrina social da Igreja, queremos colaborar na instauração da justiça social e da caridade cristã na sociedade. Amparados pela vossa graça, queremos nos empenhar lealmente na construção de um mundo novo e andar juntos no caminho do vosso reino. Virgem de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa, ensinai-nos a fazer tudo o que ele disser. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antes de entrar propriamente na aula, gostaria de apresentar novamente esse blog que aí está, para aqueles que talvez estejam chegando hoje pela primeira vez. Esse blog chama-se caminhosevidas.com.br, é um blog no qual eu concentro todo o material que eu produzo,
seja um material produzido no tempo de estudante, em Roma, em Ciências Sociais, o mestrado, seja um material também produzido durante o período de estudante na PUC, do Rio de Janeiro, doutorado em Teologia, está tudo ali. As assessorias diversas que eu realizo aqui, ali em dioceses, e aulas, e palestras, enfim, está tudo aí. Tem em PowerPoint, tem em Word, tem em PDF, vocês vão encontrar aí uma infinidade de material. Vocês têm aqui dentro dos comentários, tem aqueles comentários que eu faço na Rede Vida, de televisão, aquele 1 minuto que eu tenho no JCTV, para falar sobre doutrina social. Vocês vão encontrar esses vídeos postados aqui. Nesses documentos sociais, claro, vocês vão encontrar todas as encíclicas sociais, mas vão encontrar também aqui o compêndio da doutrina social da igreja, que é o livro, é o documento que nós estamos estudando, vocês vão encontrá-lo aqui. Na parte das publicações, vocês vão encontrar artigos de jornais aqui de São José dos Campos, Vale do Paraíba, artigos em revistas especializadas de teologia, vão encontrar capítulos de livros, todos assim de minha autoria, vocês encontram aqui. Fé e política, vocês vão encontrar documentos do magistério, nessa área de fé e política, mas também artigos meus, estudos meus, nesta área de fé e política. Inclusive, a minha tese doutoral está aqui, nessa parte de fé e política. Fatiada em 5 partes, mas está aí nessa parte de fé e política. Ética e economia, também vocês vão encontrar muitos trabalhos produzidos nessa área, artigos, bem como também documentos da igreja. A parte de espiritualidade, alguns artigos nessa área de mística. E na parte de vídeos, vocês vão encontrar participações na Rede Vida, Canção Nova, TV Aparecida e outros, né? Em outros momentos vocês vão encontrar aqui nessa parte de vídeos, entrevistas. Aqui embaixo vocês têm link para acessar material de doutrina social. E vocês vão entrar aqui, e ali tem um link, vocês copiam esse link, colhem no navegador do seu computador ou do seu celular, e aí vocês vão abrir, vocês vão para um drive, e lá vocês vão encontrar mais de 1.500 arquivos de doutrina social. É muito material. Muito material é meu, outro material eu fui coletando ao longo desses 20 anos. Tem muito ali do Dom Adolfo, que é bispo lá no Amazonas. Ele preparou muito material e partilhou conosco, e eu sempre peço que vocês também partilhem todo esse material, utilizem o que for necessário para vocês e partilhem também, porque é bom a gente divulgar todo esse material, porque às vezes as pessoas querem ver sobre doutrina social e às vezes não encontram subsídios. Aqui vocês têm aí bastante material que será certamente muito útil para todos vocês. Bom, antes de nós entrarmos aqui propriamente na aula de hoje, eu queria responder algumas questões que foram colocadas na semana passada. Não foram muitas, foram basicamente meia dúzia de perguntas. A Simone Sanson, eu não sei de onde que é, porque eu apenas vi o nome, não dizia de onde que é, mas a Simone Sanson, ela pergunta se ela pode usar a expressão desenvolvimento da pessoa toda e de todas as pessoas. É uma expressão da Populorum Progresso. Sim, né, claro, Simone. É uma frase bonita e atual essa, né? Desenvolvimento da pessoa toda, em todas as suas dimensões, e também de todas as pessoas. Seria sempre bom, Simone, você referenciar esta fala, né? Sempre dizer que é de Paulo VI, no Populorum Progresso. O Hernani Prado fez uma pergunta interessante. Ele falou assim, olha, afirmam que não há geração de renda sem consumismo. Qual que seria a saída para isso? Não há geração de renda sem consumismo. Olha, o Hernani, São João Paulo II fala da ideologia do consumismo. Uma coisa é o consumo, aqueles bens que são necessários para a vida. Outra coisa é o consumismo, quando nós partimos para aquilo que é supérfluo. E, portanto, devemos sim consumir e produzir aqueles bens que são necessários para a vida e para a subsistência. O consumismo tem uma lógica perversa, né? Uma lógica que leva a procurar aquilo que não é o mais necessário. A Odisa Soares da Silva
também fez uma pergunta interessante. Ela fala: como fazer valer os direitos sociais em uma sociedade individualizada e concentradora de recursos? Aldisa, a sua questão me fez lembrar CF de 2019, CF do ano passado. Aliás, com muita alegria, eu pude participar da elaboração do texto base da campanha da fraternidade do ano passado, na parte do julgar, de maneira mais direta, naquela parte que se refere à doutrina social da igreja. E falávamos no ano passado das políticas públicas. Portanto, Aldisa, numa sociedade cada vez mais individualista, numa sociedade cada vez mais concentradora de recursos, precisamos exigir aqueles direitos através, especialmente, dos conselhos. Os conselhos paritários, como propôs tanto a campanha da fraternidade do ano passado, fortalecer, empoderar cada vez mais esses conselhos, em todos os níveis. O Antônio Lima da Silva diz: a economia tem que mudar o que hoje está no centro e colocar a pessoa e a natureza, as criaturas. É verdade, Antônio Lima, porque a lógica econômica, como a gente falou a semana passada, é uma lógica perversa, né? É uma lógica da escassez, é uma lógica que privilegia aqueles que podem adquirir, podem comprar, podem adquirir bens, porque tudo aquilo que é escasso é pouco, custa caro, não é para todo mundo. A gente comentou a semana passada que a lógica bíblica é a lógica da fartura. Fartura de bens para o meu povo, diz o Senhor. Mesa farta, comida, leite da melhor qualidade, carnes gordas, vinhos finos. Assim se mostra muitas vezes a lógica do reino de Deus, a lógica da fartura, não a lógica da escassez. Ana Maria faz um comentário interessante. Por que as TVs católicas não se interessam pela doutrina social da igreja? Ana Maria, aqui e ali tem esse interesse. Por exemplo, a Rede Vida ofereceu aquele espaço, já são mais ou menos 4 anos que eu tenho 1 minuto, mas 1 minuto na televisão é muito tempo. 1 minuto para falar, pequeno comentário sobre doutrina social. 1 vez por semana, mas já é alguma coisa. Já assisti várias vezes a Canção Nova. Por falar nisso, amanhã, quarta-feira, amanhã a Rede Aparecida vai exibir uma reportagem sobre esse nosso curso. E não sei como que eles ficaram sabendo, para vocês verem a repercussão que está tendo esse nosso curso. Amanhã uma entrevista ao vivo, às 17 horas, me parece, sobre esse curso, sobre o compêndio da doutrina social. Então nós estamos aí, sabe, devagarinho, Ana Maria, cavando também os nossos espaços. E o Carlos Aparecido da Silva fala sobre o Pacto das Catacumbas, né? Esse trato que foi feito entre os bispos no final do Concílio Ecumênico Vaticano II, 40 bispos, que se propuseram 13 itens. Viver uma vida mais austera, uma vida de pobreza, desvestir-se de todos os sinais de poder, e estarem mais próximos do povo, trabalharem cada vez mais para com os mais pobres, o chamado Pacto das Catacumbas, né? Quem idealizou esse pacto foi o nosso querido Dom Helder Câmara. De fato, é algo que o Papa Francisco é muito sensível nessa questão dos mais vulneráveis, dos mais empobrecidos, e a questão da misericórdia com esse viés social. Eu agradeço aí aqueles que perguntaram, agradeço também muitos ali elogiando, enfim, né, cumprimentando pela aula da terça-feira passada. Bem, mas vamos lá. Nós estamos no capítulo 2º do compêndio, e nesse capítulo 2º do compêndio, nós vemos a questão da evangelização. Falamos na semana passada que foi solicitado que fosse feito que no compêndio tivesse uma parte que visasse especialmente a questão das relações da nova evangelização com a doutrina social. É exatamente o que nós temos nesse capítulo 2º, respondendo aquilo que os padres sinodais pediram quando solicitaram um compêndio de doutrina social. Então, no ponto número 1, temos aí algumas anotações a partir do número 60, para aqueles que não estavam na semana passada, a abreviatura CDSI, Compêndio da Doutrina Social da Igreja,
onde você vai sempre olhar o parágrafo, não é página, é o parágrafo lá do compêndio, não é a página. O Sínodo dos Bispos de 71 já afirmava, no seu número 6, que a ação pela justiça é uma dimensão constitutiva da evangelização. O grifo do constitutivo é meu. É para realmente salientar isso. Isto é, faz parte. Se não está fazendo parte, está faltando alguma coisa no que se refere à evangelização. João Paulo II, em 2 documentos seus, na Solicitudo Rei Socialis, número 41, ele falou: o ensino e a difusão da doutrina social fazem parte da missão evangelizadora da Igreja. Na Centésimos Anos, número 5, é um conteúdo essencial da evangelização. E no número 54 do mesmo documento, a doutrina social tem o valor de um instrumento de evangelização. E o compêndio, no seu número 67, vai exatamente comentar essas afirmações de São João Paulo II. Eu me sinto muito à vontade quando eu falo de doutrina social, e eu dificilmente me furto a falar sobre isso quando sou solicitado por dioceses e outros grupos, porque, para mim, é uma oportunidade de evangelizar. Para mim, não é simplesmente uma aula, academicamente falando. Eu estou evangelizando. Divulgar a doutrina social da Igreja é evangelizar. É um conteúdo essencial da evangelização. Eu me sinto um evangelizador, muito mais do que um professor. Falando em evangelizador, eu trago aqui o exemplo de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida para Jonas. Vai falar para a grande cidade, Nínive. Todos nós sabemos a história. Jonas, ao invés de ir para um lado, foi para o outro lado. Jonas se furtou aquilo que Deus solicitava para ele, que era enfrentar a grande cidade. A grande cidade, talvez essa aqui que pesou para Jonas. Nós temos muito medo de enfrentar a grande cidade, assim como Jonas também teve. Jonas foi parar no ventre quente da baleia. Nós também, às vezes, estamos no ventre quente das nossas comunidades, das nossas paróquias, das nossas pastorais, dos nossos movimentos. Temos a nossa zona de conforto. Só que o Papa Francisco vive insistindo, ele quer uma igreja em saída. Ele não quer uma igreja fechada. Ele não quer uma igreja que fique no ventre quente da baleia, por melhor, por mais gostoso que isso seja. É preciso enfrentar. Portanto, com a sua mensagem social, a igreja quer o quê? A igreja quer fecundar e fermentar com o evangelho a sociedade. Compêndio, no seu número 62, vai exatamente desenvolver essa ideia. O que o fermento faz? O fermento faz a massa crescer. O fermento desaparece. Porém, ele faz a massa crescer. Eu gosto de usar essa expressão aí, que não é minha, essa frase que diz que a igreja, a mensagem da igreja quer ser mais fermento do que cimento, mais vitrine do que biombo. Alguns falam paravento, aquele que fica na porta da igreja e impede de ver dentro da igreja. Essa frase é do França Miranda, Mário França Miranda, que é professor da PUC. Ele sempre dizia, a mensagem da igreja tem que ser mais fermento do que cimento. Fermento faz a massa crescer. O cimento faz a massa o quê? Endurecer. Mas a vitrine é para mostrar o que está dentro. Mais vitrine do que biombo ou paravento. O que o biombo faz? Tampa. Muitas vezes a mensagem da igreja foi cimento, enrijeceu, ao invés de fazer crescer. Então a mensagem social da igreja quer ser mais fermento do que cimento, mais vitrine do que biombo. Essa frase é tão feliz do Mário França Miranda. O sobrenatural, e aqui é importante, nós vamos falar daqui a pouco até da questão do material e espiritual. O sobrenatural não é um espaço que começa onde termina o natural, mas é uma elevação desse. Essa separação entre fé e vida, entre material e espiritual,
foi muito nefasta, seja para a pastoral, seja para a espiritualidade, seja para a ação dos cristãos, porque aconteceu essa dicotomia, aconteceu esse dualismo. Então, o sobrenatural não é um espaço que vai começar daqui para frente, mas onde termina o material, mas o sobrenatural é uma elevação desse espaço em que nós estamos. Por isso, isso é uma afirmação do compêndio. Por isso que, diz o compêndio, nada da ordem natural é alheio ou excluído da ordem sobrenatural. Nós não temos que, cada vez mais, vencer, superar essa mentalidade dualista que ainda está no nosso inconsciente coletivo. Material e espiritual, fé e vida, sobrenatural e natural, céu e terra. O reino de Deus já está presente entre nós. A gente até comentou isso, terminou falando isso na aula passada. O reino de Deus já está presente entre nós, de uma forma escondida, de uma forma misteriosa, de uma forma que a gente, claro, a gente não visualiza ele aqui ou ele ali, mas o reino de Deus vai acontecendo entre nós, através de pequenos gestos, atitudes, especialmente ligados àqueles 4 valores que a gente terminou falando na aula passada. Vida, justiça, paz, verdade. Os 4 valores bíblicos do reino de Deus. Essa afirmação do compêndio é uma afirmação que eu acho sensacional, do número 65, sobre a redenção e a encarnação. A redenção começa com a encarnação. A pessoa inteira e o cosmos ficam implicados, então, nessa ordem sobrenatural. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque a nossa espiritualidade, ela, claro, até por questões históricas, ela valoriza a redenção como sendo realizada na sexta-feira santa, 15h. Como se a redenção de Jesus fosse naquele momento X. Porém, toda a vida de Jesus foi redentora. Aí nós temos aquele trecho bonito da Epístola aos Hebreus, que diz: quando eu entrei no mundo, vós não quisestes nem holocaustos e nem sacrifícios. E por isso eu disse: eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Jesus, ele se encaixa nisso. Aliás, o autor da Epístola aos Hebreus vê assim o sacrifício de Jesus. Sai daquela lógica judaica dos sacrifícios oferecidos no templo. Toda a vida de Jesus foi redentora. Se nós concentramos a redenção no momento X, sexta-feira, 15h, estamos desmerecendo a vida pública de Jesus, a sua mensagem, as bem-aventuranças, o contato dele com os enfermos, com as prostitutas, com os publicanos, etc, etc. Então, a redenção, afirma o compêndio, começa com a encarnação. Por isso que nós precisamos valorizar a história, valorizar a vida, valorizar as pessoas. Nós perdemos muito de valorizar a história. Até por uma mentalidade grega que acabou entrando, como eu dizia, separar espiritual, material, fé e vida. Com isso, nós desmerecemos muito da história. Portanto, esse olhar atento é fundamental. A redenção começa com a encarnação. Nós precisamos valorizar mais, eu diria, esse mistério da encarnação. Precisamos apostar mais nisso, né? Nós vamos falar daqui a pouco nessa questão da encarnação. Bem, o compêndio, no seu número 66, ele vai trazer esse número 31 da Evangelii Nunciandi, esses laços que existem entre evangelização e promoção humana. Diz a Evangelii Nunciandi, é uma exortação apostólica de Paulo VI, lá de 1974, mas tem uma atualidade fenomenal. E Paulo VI vai dizer que entre evangelização e promoção humana existem laços antropológicos, laços teológicos e laços evangélicos. Enfim, essas 3 esferas formam aqui uma área de intersecção. Então, há um laço que une essas 3 áreas, o antropológico, o teológico e o evangélico. Nós vamos ver cada um deles.
Comecemos pelos laços antropológicos, que é o mais óbvio. O mais óbvio. Quando nós vamos evangelizar, nós não vamos falar para anjos. Quando nós vamos evangelizar, nós vamos falar para pessoas. Pessoas de carne e osso. Vamos falar para jovens, para crianças, para idosos. Vamos falar para pessoas que estão sofrendo pelos mais diversos motivos. Vamos falar para as pessoas que são vulneráveis na sociedade. Temos pessoas diante de nós. Então, os laços antropológicos são fundamentais. Por isso que a evangelização não pode se descuidar da vida das pessoas. Porque essas pessoas que estão aqui têm os seus dramas, têm os seus sofrimentos, têm as suas dificuldades. E, em primeiro lugar, devemos dar atenção para isso. Quais são os dramas das pessoas? Dramas sociais, dramas familiares, dramas interiores. Então, a evangelização tem que levar em consideração. Não adianta eu querer chegar para uma pessoa e começar a pregar a Bíblia para ela, se aquela pessoa está passando necessidade, se está desempregada, se está desesperada por algum motivo. Então, os laços antropológicos da evangelização são óbvios. Essa frase de São João Paulo II é uma frase que eu sempre gostei, a Redemptor Hominis, é a encíclica programática do pontificado de João Paulo II. No seu número 14, esse é o título do parágrafo 14, João Paulo II diz: todos os caminhos da igreja levam ao homem. E aí alguém diz, puxa, mas não é para levar para Deus? Como que todos os caminhos da igreja levam ao homem? Não é para levar para Deus? Será que o Papa não se enganou quando ele escreveu isso? Não se enganou. Nesse número 14, ele vai desenvolver essa frase, dizendo que não dá para a gente dizer que ama a Deus se a gente não ama o próximo que a gente vê. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo aquele que está mais próximo de mim, especialmente aquele que é mais necessitado, mais carente, mais vulnerável. Lembram-se que na semana passada eu falei para vocês daquela frase do Papa Francisco, que aliás não é dele, é do Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, que diz: uma obra de caridade, aliás, de misericórdia, uma obra de misericórdia agrada muito mais a Deus do que muitos atos de culto. Na liturgia de hoje, diária, quem participou hoje, por exemplo, ou assistiu pela missa, pela TV, a liturgia de hoje, nós temos a leitura do livro dos Provérbios. E aqui a leitura do livro dos Provérbios diz exatamente isso que o Papa Francisco falou. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. Diz aqui, praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que muitos sacrifícios. Da liturgia diária de hoje, livro dos Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Praticar o direito, praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Depois termina a leitura dizendo, quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. É a leitura de hoje. Todos os caminhos da igreja, portanto, levam ao homem. No centro do serviço que a igreja quer prestar ao mundo está a pessoa. Então, esses são os laços antropológicos. Nós temos os laços teológicos. O que é os laços teológicos? A presença de Deus no mundo. E aqui entra a questão da encarnação, né, que a gente já começou falando ali atrás. No dinamismo da encarnação de Jesus. A igreja, o quê? Estar no mundo, encarnar-se no mundo, oferecer a salvação ao mundo a partir de dentro dele, numa postura de diálogo e de serviço. A igreja, quando eu digo igreja, eu não estou me referindo à instituição hierárquica, estou falando nós, igreja. Nós não estamos acima do mundo, não estamos ao lado do mundo, mas nós estamos dentro do mundo.
dentro do mundo, como Jesus quis. O que Jesus falou lá no capítulo 17 de João? Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas que os conserves da verdade. E há muitas pessoas, equivocadamente, que querem se afastar do mundo, sair do mundo, estar no meio do mundo, nesse dinamismo da encarnação de Jesus. Tem um filósofo francês da década de 60, chamado Jacques Maritain. Jacques Maritain diz uma frase de um livro dele chamado Humanismo Integral, uma frase que para mim é muito importante e é quase uma filosofia de vida para mim. Jacques Maritain diz: Cristo somente estará presente no meio do mundo se nós estivermos. Vou repetir a frase do Jacques Maritain. Cristo somente estará presente no meio do mundo se nós estivermos. Eu modestamente coloco uma vírgula na frase dele e continuo dizendo, fazendo aquilo que Cristo fazia. Porque não adianta estar presente no meio do mundo, fazer o que todo mundo faz. Portanto, essa presença, né, aí estão os laços teológicos, a presença de Deus no mundo se dá através de nós, cristãos. Cristãos que eu digo, claro, também pessoas de outras religiões, obviamente. Mas nós aqui estamos falando para um público, para um grupo cristão. Então essa presença é importante. A nossa presença no meio do mundo. Que beleza a presença do cristão no meio do mundo. Eu fui pároco em São Silvestre, uma paróquia aqui de Jacareí, da cidade de Jacareí, paróquia de São Silvestre, e um dia uma senhora, muito preocupada, veio falar comigo, Padre Toninho, fulano de tal, padre, eu fiquei sabendo que ele vai ser candidato a diretor do sindicato da fábrica. Padre, como é que pode? Ele é um ministro da Eucaristia, padre. Como que ele vai entrar no meio desse mundo, padre? Vê se o senhor tira da cabeça dele, padre. E eu virei para ela e falei, mas ele é tão bom. Pois é, padre, ele é muito bom. Ele é muito honesto. Pois é, padre, ele é muito honesto. Mas que bom, então, que ele vai entrar nesse mundo. Que bom, então, que nós vamos ter um de nós lá dentro. Que beleza. Olha que bonito. Vamos rezar para ele. Vamos dar uma força para ele. Então, vejam, gente, essa mentalidade, né, que muitas vezes está presente no inconsciente nosso. Portanto, essa presença nossa, encarnada no meio do mundo. E, finalmente, aí o terceiro grupo de laços, como diz o Evangelho, enunciando os laços evangélicos que se refletem na prática da caridade. Aí nós temos algumas fotos do Papa Francisco, exatamente demonstrando, né, esse carinho, essa caridade, essa misericórdia, e ele convida sempre as pessoas a saírem para as periferias geográficas e existenciais. E o Papa Francisco, realmente, isso aí todo mundo sabe, é alguém que está desafiando a igreja, desafiando no bom sentido, para retornar para isso que é o coração do Evangelho, a caridade, ou melhor dizendo, como ele gosta de falar, a misericórdia. Muito bem, então são os três laços, né, que, segundo o Evangelho enunciante, unem evangelização e promoção humana, laços antropológicos, laços teológicos e os laços da caridade. Um segundo ponto que vai ser colocado nesse segundo capítulo é a questão da natureza da doutrina social. Como que nasce a doutrina social? Ela nasce da palavra de Deus, e na terça-feira passada eu já comentei com vocês que essa expressão palavra de Deus, que nós encontramos na Dei Verbum, que é um documento do Vaticano II, no seu número 9, Dei Verbum fala da palavra de Deus escrita, que encontramos nas Sagradas Escrituras, e a palavra de Deus vivida, que encontramos na fé da igreja. Aquilo que o Concílio de Trento chamou de a Bíblia e a tradição. O Concílio de Trento falou, a teologia, a fé da igreja se baseia na Bíblia, na Sagrada Escritura e na tradição. O Vaticano II quis mudar essa terminologia, porque parecem duas coisas
sabe, paralela uma com a outra, parece duas coisas distintas uma da outra. O Vaticano II prefere usar a expressão palavra de Deus, escrita, consignada nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus vivida na fé da igreja. Então, a doutrina social nasce da palavra de Deus, por isso ela tem um caráter teológico, ela não é filosofia. Nos inícios, a doutrina social era chamada de filosofia social, mas com o passar do tempo foi cada vez mais se evidenciando essa sua dimensão teológica. Ela nasce da palavra de Deus, ela ilumina a vida em sociedade, como se fosse um grande holofote, iluminando a vida em sociedade, e daqui então nasce isso que nós chamamos de doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, ela tem 3 dimensões. Tem uma dimensão teórica, expressa nos seus princípios fundamentais. Nós vamos ver, espero que dê tempo de a gente ver, hoje ainda, esses princípios fundamentais, especialmente o princípio personalista, a centralidade da pessoa. Ela tem uma dimensão histórica, que nós vamos ver nos seus documentos, nas suas encíclicas, nas suas mensagens, e tem uma dimensão prática, porque ela quer orientar a vida do cristão, a vida social do cristão. E isso, claro, reverte para a sociedade. Então, nós temos aqui um círculo virtuoso, A palavra de Deus ilumina a sociedade, cruza com a sociedade, daqui nasce a doutrina social, com essas 3 dimensões, que, por sua vez, volta-se novamente em ação sobre a sociedade. E temos esse círculo virtuoso. O compêndio, nos números 73 e 74, vai exatamente comentar esse gráfico que eu coloco aqui. Nós temos algumas terminologias, e aqui o compêndio, nos números 79 a 80, vai fazer um comentário, vai falar sobre o alcance dessas diversas nomenclaturas. Nós temos a expressão doutrina social da igreja, abreviatura DSI, temos magistério social da igreja, ensino social da igreja, pensamento social da igreja. Mas João Paulo II, quando veio em Puebla, ele preferiu utilizar a expressão doutrina social da igreja. E o compêndio também foi o nome do compêndio, compêndio da doutrina social da igreja. Então, esse nome, doutrina social, embora que pese, a palavra doutrina, ela parece algo meio pesado, né, algo que vem tipo de cima para baixo e tal, mas em que pese todos esses preconceitos, essa palavra doutrina social, ela permaneceu, doutrina social da igreja. Doutrina porque é um conjunto de ensinamentos, que se refere à vida em sociedade. Social, por causa da vida em sociedade, e da igreja, porque é a instituição social que ainda goza de alguma credibilidade, né? Como nós vemos, aí sempre sai pesquisa, a igreja ainda tem um pouco de credibilidade no que se refere à vida em sociedade. O compêndio, então, vai comentar essas diversas nomenclaturas. Bom, então aqui eu fiz uma pequena síntese para mostrar que a doutrina social da igreja, ela, à luz da fé, olha as relações sociais. É isso que faz a doutrina social da igreja ser, ou ter uma dimensão teológica, e não uma dimensão sociológica. À luz da fé, que é o objeto formal, a perspectiva, o como a doutrina social olha a sociedade, dá a ela, então, essa sua natureza teológica, e não sociológica. E as relações sociais, que é o objeto material, o assunto, o que a doutrina social estuda. Relações sociais é também o objeto da sociologia, é também o objeto da antropologia social, é também o objeto das ciências das religiões, enfim, diversas ciências. Qual que é o diferencial, no caso da doutrina social? À luz da fé. Então, isso aqui, o objeto formal é aquele, então, que dá o contorno de uma determinada ciência, embora o objeto material, muitas vezes, é comum a diversas ciências, mas o que vai especificar esta ou aquela é a maneira, o modo, a perspectiva como ela trabalha o seu objeto material. Então, no nosso caso, da doutrina social, à luz da fé. Aqui o método da doutrina social, começamos aqui um primeiro ponto, logo aqui embaixo,
aqueles problemas que tocam na vida dos fiéis. E por isso, nesse primeiro momento aqui, é importante aqui a sociologia, a economia, as ciências políticas, as ciências sociais, de maneira geral, ajudam muito nesse primeiro momento a detectar, a levantar a problemática, a fazer um estudo demográfico, sociológico, etc., de toda essa problemática. Depois, tudo isso daqui vai para um segundo momento e que é refletido à luz da fé e dos grandes princípios, que nós vamos ver, espero, ainda hoje. Refletido toda essa problemática que aqui foi levantado com o auxílio das ciências sociais e políticas, agora, então, é refletido à luz da fé. E daqui, então, nós temos a doutrina social da igreja, que é mais ou menos um ver, um julgar e um agir. O número 81 do compêndio vai dizer, portanto, que a doutrina social tem duas dimensões. Tem uma dimensão de anúncio, porque ela anuncia uma visão de pessoa, de mundo, de sociedade. O Papa Francisco diz, a doutrina social ela é primeiramente propositiva, ela propõe, ela oferece, ela anuncia uma nova maneira da gente viver em sociedade. Mas também, claro, ela denuncia o pecado social em defesa daqueles que são mais vulneráveis. Portanto, as duas dimensões, o anúncio e a denúncia. O número 88 vai falar da questão social. Essa expressão você já deve ter ouvido, de certo, em alguma outra ocasião. Questão social. A questão social. Isso aqui está na gênese do nascimento da doutrina social. E qual que era a questão social? Que estava lá em 1891, no nascimento da doutrina social, a primeira revolução industrial. Uma reviravolta que aconteceu. Quando começou-se a utilizar o carvão como fonte de energia, seja nas indústrias, seja também nos transportes. Então, isso provocou uma revolução muito grande nos meios de produção e nos meios de transporte. E, claro, toda essa questão social, todo o aumento das fábricas, o êxodo rural, as pessoas deixando os campos e vindo morar nas cidades, e foi inchando as cidades, e aí apareceu todo o drama dos proletários, dos operários, a exploração da mão de obra, tudo aquilo que representou a chamada primeira revolução industrial. E nós já falamos na semana passada, 1848, Marx e Engels deram uma resposta a essa questão social com o Manifesto do Partido Comunista. E a igreja demorou 50 anos para dar uma resposta oficial, porque em nível de laicato, haviam diversos movimentos. Por exemplo, aqui vamos apenas lembrar aqui um deles, Antônio Frederico Ozanam, certamente muitos de vocês já ouviram falar, Antônio Frederico Ozanam, na França, que fundou a Sociedade São Vicente de Paulo, as Conferências da Caridade. E junto com Frederico Ozanam, tantos outros chamados católicos sociais. Era um movimento muito grande, os católicos sociais, tentando responder a essa questão social. Mais uma resposta oficial, um documento do Papa, demorou 50 anos praticamente para sair, se a gente pega ali em comparação com o Manifesto do Partido Comunista. E o que é uma questão social? Aqui eu trago uma definição do Luiz Eduardo Vanderlei. O Luiz Eduardo Vanderlei diz, uma questão social não surge por si só, isso ela não cai do céu. Um problema se torna efetivamente questão social quando é percebido e assumido por um setor da sociedade que tenta, por algum meio, equacioná-lo, torná-lo público, transformá-lo numa demanda política, e claro que isso traz tensões e conflitos. Portanto, nos inícios da doutrina social, a questão do proletariado, a exploração da mão de obra dos trabalhadores, provocou a consciência dos cristãos, né? E com isso foi percebido, foi assumido, foi tornado público, e com isso toda a movimentação do lado de Marx e Engels e dos partidos comunistas da Europa
e da parte católica, os chamados católicos sociais, tentando responder à questão social. Eu até perguntaria para vocês, qual será que é a questão social que hoje nós temos aí em pauta? Ou, não sei se poderia até dizer no plural, quais são as questões sociais que desafiam a sensibilidade nossa, a sensibilidade social de cada um de nós? Aqui temos a dimensão histórica, eu falava, né, naquelas 3 dimensões da doutrina social, a dimensão teórica, a dimensão histórica e a dimensão prática. Na dimensão histórica, nós temos as encíclicas sociais. No compêndio da doutrina social, dos números 87 a 104, vocês vão encontrar ali 2 ou 3 parágrafos sobre cada um desses documentos. Um resuminho muito bem feito. Claro, é uma coisa bem telegráfica, mas dá para você ter uma ideia do que aquele documento específico está abordando. Aqui, começamos com a Rerum Novarum, de 1891, de Leão XIII. Esse documento está na origem da doutrina social. O nome Rerum Novarum, abreviatura RN, significa das coisas novas, que já não eram tão novas assim, porque já há mais de 50 anos que Marx e Engels já tinham respondido à questão social do operariado. A igreja demorou muito para dar a resposta dela. Tinha um professor nosso em Taubaté, que ele dizia, a história caminha como um trem-bala, a igreja caminha com pés de chumbo. E às vezes a gente acaba perdendo, sabe, o passo da história, exatamente por causa disso. Leão XIII, portanto, com a Rerum Novarum, inaugurou essa forma de se manifestar sobre as questões sociais, que nós chamamos de doutrina social. Pio XI, 40 anos depois, escreveu uma encíclica chamada 40º Ano, a abreviatura é QA, foi em 1931, 40 anos depois, e o nome da encíclica é óbvio por causa de ser no aniversário do 40º ano da Rerum Novarum. Aliás, era uma prática lançar uma encíclica social no aniversário da Rerum Novarum. Pio XII não escreveu nenhum documento social, mas ele fez uma mensagem, transmitiu uma mensagem pela Rádio Vaticana, uma radiomensagem, no Jubileu de Ouro da Rerum Novarum. E o título era La Solenità, né? A abreviatura é SOL, Solenità, La Solenità, a solenidade, em 1941, Jubileu de Ouro. Esse asterisco aqui, olha, vocês estão vendo? Esse asterisco aqui, aquele asterisco ali, significa que esses documentos são comemorativos da Rerum Novarum. Nos 50 anos, portanto, no Jubileu de Ouro, na solenidade de Pentecostes, essa radiomensagem de Pio XII. Eu até aproveito para dizer que o nome do documento, acho que eu já falei isso na semana passada, o nome do documento, ele não é inventado. O nome do documento são as primeiras palavras que aparecem na primeira linha do documento. Por exemplo, Rerum Novarum, dizia lá o Leão XIII, das coisas novas do nosso tempo. Então, o nome das coisas novas. Pio XI, no 40º ano da encíclica do nosso venerável predecessor, Leão XIII, o nome da encíclica, 40º ano, e assim por diante. O nome da encíclica é sempre, portanto, as primeiras palavras do documento. Na solenidade de Pentecostes, em que celebramos o Jubileu de Ouro, aí, o nome La Solenità, a solenidade. João 23 tem um documento chamado Mater et Magistra, MM, abreviatura, cujo nome Mãe e Mestra. O documento é de 1961, ano que eu nasci, 1961. Tem um asterístico aqui, portanto, esse asterisco significa que ele é comemorativo da Rerum Novarum. É comemorativo, aqui foi os 50 anos, é comemorativo dos 70 anos da Rerum Novarum, esse documento, Mater et Magistra. O João 23 tem outro documento chamado Pacem in Terris, a abreviatura é PT. Opa, gente, cuidado, hein, por favor, hein? Não vai ninguém se assustar com esse PT aqui, porque daqui a pouco já vai a gente começar a reclamar.
PT, abreviatura, Patim Terres, Paz na Terra. Um documento de 1963. Veja que não tem nada aqui, tá vendo? Não tem nada aqui, olha. Por quê? Ele é comemorativo do quê? Comemorativo de nada. Ele não é comemorativo da Rerum Novarum. João 23 inovou com esse documento, porque João 23, ele queria se manifestar sobre a paz, e João 23 morreu 4 meses depois que ele lançou esse documento, e aqui nós temos toda a crise da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, a crise dos mísseis, a invasão da Baía dos Porcos em Cuba, enfim, aqui nós temos essa crise, o mundo estava à beira de uma guerra nuclear, e então o Papa João 23 interveio e lançou esse documento que foi direcionado tanto para a União Soviética, presidente da União Soviética, como também para o presidente americano, falando da paz, né, buscando a concórdia e a promoção da paz. Uma coisa interessante desse documento é que aqui existe uma menção positiva aos direitos humanos da ONU. Nós vamos falar sobre isso quando falar dos princípios da doutrina social. Paulo VI tem a encíclica Populorum Progressio, abreviatura PP, cujo nome em português, O Progresso dos Povos, é de 1967. Vejam que não tem um asterístico, portanto, não é também comemorativa da Rerum Novarum, mas Paulo VI está abordando uma questão social da época, que era a questão do progresso, década de 60. Aqui no Brasil, 50 anos em 5, e todo esse projeto mirabolante, né, de desenvolvimentista da década de 60. E Paulo VI, então, com esse documento, quer colocar as balizas de um verdadeiro progresso. Como a gente falou aqui, até aqui a Simone Sanson, né, comentou, de um progresso que seja um progresso da pessoa toda, e não só no sentido econômico, mas também cultural, espiritual, social, familiar, acadêmico, tal, né? Da pessoa toda e também de todas as pessoas. Ninguém pode ficar fora, excluído do progresso. Então, Paulo VI coloca as balizas éticas para o progresso. Eu coloquei um balãozinho aqui, porque depois vai se repetir aqui, olha, aqui para baixo. Paulo VI tem uma carta apostólica chamada 80ª Adveniens. Aqui tem um asterístico, significa, portanto, que ela é comemorativa da Rerum Novarum, o próprio título dela, 80º aniversário, dos 80 anos da Rerum Novarum. Não é uma encíclica, não é uma exortação apostólica, é uma carta apostólica, que Paulo VI escreve para o cardeal Maurice Roy, na época, o presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz e também dos leigos. E aqui, basicamente, no 80º aniversário da Rerum Novarum, o Papa Paulo VI vai trabalhar muito as questões políticas, porque aqui, olha, a década de 70, nós estávamos aqui com os governos autoritários no Brasil, ditadura, todos os países da América Latina, inclusive no Brasil, com ditadura, e tivemos todo o movimento de 1968 na Europa. Então, aqui ele vai trabalhar muito a questão política. Quando eu fiz o mestrado em Roma, em Ciências Sociais, a minha área de concentração foi Doutrina Social da Igreja, e na minha dissertação de mestrado eu trabalhei exatamente essa carta apostólica de Paulo VI, essa dimensão política da ação dos cristãos. João Paulo II tem 3 documentos sociais. O primeiro deles, Laborem Exercens, abreviatura LE, o trabalho humano, é de 1981. Aqui tem um asterístico, quer dizer, então, que é comemorativo da Rerum Novarum, comemorativo dos 90 anos da Rerum Novarum. Sobre o trabalho humano, é praticamente um documento monográfico, uma monografia, só trata da questão do trabalho. A Solicitudo Rei Socialis é um documento dele, a abreviatura SRS, em português, a solicitude social da igreja, não é muito literal, mas assim foi traduzido em português.
é de 1987, e aqui vocês têm um balãozinho. Balãozinho significa que esse documento ele é comemorativo da Populorum Progressio. Vejam bem, 20 anos depois, João Paulo II retoma a questão do progresso e do desenvolvimento. Aqui na década de 80, nós estávamos aí com o nascimento dos grandes blocos econômicos, Mercosul, NAFTA, União Europeia, etc. Então, aqui nós temos toda uma reflexão sobre a questão do desenvolvimento. Quando alguém me pergunta, padre, tem algum desses que o senhor podia sugere para a gente ler? Eu sempre sugiro esse, a Solicitude Social da Igreja. E há centésimos anos, como o próprio nome indica, como a abreviatura é CA, abreviatura é 100 anos, no centenário da Rerum Novarum, aqui está o asterisco, no centenário da Rerum Novarum, de 1991. Portanto, os 3 documentos de João Paulo II. Bento XVI tem o documento Caritas in Veritate, abreviatura CV, em português, a caridade na verdade, é de 2009. Tem aqui um balãozinho, vocês estão vendo aqui, significa que ele é comemorativo da Populorum Progressio, não da Rerum Novarum. Vejam bem, o Papa Bento XVI quis retomar essa questão do progresso e do desenvolvimento nos 40 anos da Populorum Progressio. Aí vocês vão dizer, mas a Populorum foi em 67, o documento é de 2009, atrasou 2 anos para sair esse documento. Em 2007, o mundo estava vivendo aquela onda, aquela recessão econômica, e o Papa Bento XVI segurou esse documento, esperou passar aquela recessão, e por isso, então, lançou em 2009. Mas esse documento ele é comemorativo dos 40 anos da Populorum Progressio. E na Caritas in Veritate, esse aqui é o pano de fundo, né? A questão do desenvolvimento, mas para os nossos dias, a questão das matrizes energéticas, renováveis, enfim, é bastante atual esse documento no que se refere a toda essa questão do desenvolvimento. E muito mais próximo de nós, Francisco, documento Laudato Si, Louvado Sejas, de 2015, né, que é um documento seu, que não é um documento verde, não é uma encíclica verde, ele fez questão de enfatizar isso, é um documento da doutrina social da Igreja. Quando ele lançou, saiu na imprensa internacional, finalmente uma encíclica ecológica, finalmente uma encíclica verde. Ele, não é encíclica ecológica, não é encíclica verde. Pertence ao patrimônio da doutrina social da Igreja. E se o Papa Francisco tem essa preocupação tão grande com a questão do ambiente, é porque isso impacta na vida daqueles que são mais pobres e mais vulneráveis. São os mais pobres que sofrem as consequências das mudanças climáticas. Gente, então isso aí é o capítulo 2, né, que fala da questão tenta fazer essa junção da doutrina social da Igreja com a nova evangelização. Nós vamos agora passar para o capítulo 3, que seria o tema de hoje, aqui esse capítulo 2 ficou, né, da semana passada. O capítulo 3 vai falar da pessoa humana e dos seus direitos. Por quê? Porque existe uma centralidade na doutrina social da Igreja, que é a pessoa. O que nós chamamos de uma dimensão personalista. É o primeiro grande princípio da doutrina social. A pessoa é o centro e o fim de todas as instituições políticas e sociais. Portanto, essa dimensão personalista está muito presente. Por isso, o compêndio ele vai dedicar um capítulo para esse princípio personalista. E depois, no capítulo seguinte, capítulo 4, vão vir os demais princípios. Mas este princípio personalista, a centralidade da pessoa, é compreendido como sendo assim o princípio basilar. E por isso, todo o capítulo 3 é dedicado a ele. Bem,
Nós vamos aqui ver algumas coisas do compêndio, eu vou trazer também para vocês alguma coisa de outras bibliografias para enriquecer essa parte personalista que eu julgo ser bastante importante. A doutrina social e o princípio personalista. A igreja vê em cada pessoa a imagem do próprio Deus. E aí nós temos algumas citações, a Gaudium et Spes, 22, o compêndio no seu número 105, e por isto é que a igreja tem em conta a pessoa, imagem e semelhança de Deus. E por isso, enfim, a pessoa deve ocupar o centro e o fim de todas as instituições políticas e sociais. Aqui nós temos uma citação que é fundamental da Gaudium et Spes: o homem, vamos dizer que o ser humano, a pessoa, é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ser humano, ele não pode ser objeto. Ele tem que ser protagonista. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser a finalidade das instituições políticas e das instituições sociais. E é exatamente a partir disto, né, dessa intangível dignidade humana. Não dá para a gente negociar isso, né? Isso aí para nós é fundamental. Por quê? Porque o outro é a imagem de Deus. Eu não posso negociar a imagem de Deus. Então, tenho que defender a pessoa, especialmente aqueles que são mais vulneráveis, mais fracos, que são excluídos da sociedade. Então, não dá para a gente negociar e discutir isso. E a partir disso, então, que a doutrina social se desenvolve, a partir dessa eminente dignidade que cada pessoa tem. A pessoa é a imagem de Deus. Aqui eu trago alguns elementos da antropologia bíblica para ilustrar. Isso não está propriamente assim no compêndio, mas eu trago isso aqui para enriquecer essa nossa conversa. Então, a pessoa, ela é a imagem de Deus. Nós temos na Bíblia duas narrações de criação. Temos a primeira narração, que é o capítulo 1 do Gênesis. Você conhece, depois nós vamos ver aqui, eu tenho uma ilustração. O ser humano está no vértice da criação. E temos uma segunda narração, mais antiga. Essa primeira narração, ela data do ano 500, mais ou menos, antes de Cristo, quando o povo estava na Babilônia, no exílio da Babilônia. Temos uma segunda narração, capítulo 2 do livro do Gênesis. O ser humano, então, ele está no centro da criação. Então, em um ele está no vértice, outro ele está no centro. Essa aqui é a mais antiga, o capítulo 2. Bom, em ambas essas narrações da criação, se afirma o quê? A dignidade da pessoa. Se afirma que a criação é boa. E a dimensão de comunhão com Deus, com a criação e com o outro. A Bíblia meio que democratiza a imagem de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Democratiza a imagem de Deus. Antes, reservada, essa imagem, a imagem divina, era reservada a reis, faraós, imperadores, etc. A Bíblia vem dizer que toda pessoa é imagem de Deus. Aqui nós temos a primeira narração, que é mais recente. O ser humano, portanto, está aqui no vértice da criação, está no 6º dia da criação, e a cada dia da criação temos aí, né, elementos da natureza. Primeiro dia separa a luz e as trevas, segundo dia separa a terra e o mar, terceiro dia a terra produz frutos e hortaliças, quarto dia o sol e a lua, quinto dia as aves e os peixes, no sexto dia os seres viventes, e homem e mulher. Homem e mulher. Esses, o homem e a mulher, aqueles que estão mais próximos de Deus, né? Estão mais próximos de Deus. De um lado está Deus, de outro lado está o caos. Mais próximos de Deus, o ser humano. E tudo mais colocado, né, abaixo do ser humano. O ser humano, portanto, é criado à imagem de Deus. Homem e mulher os criou, diz lá o versículo 1:38 do livro do Gênesis. Portanto, na escala das coisas criadas, claro, o homem e a mulher, o ser humano tem uma centralidade. Santo Agostinho vai dizer que eles são capax Dei, isto é, eles são capazes de Deus. Os animais, a natureza, os pássaros, enfim, por mais bonitos que sejam, não têm essa capacidade que nós temos, a capacidade de conhecer e louvar
ao nosso Criador. Isso é algo que dá uma dignidade muito grande para o ser humano, homem e mulher. Claro que não diminui em nada também a importância da natureza, porque foi criada por Deus, e por isso temos o dever de preservar essa criação de Deus. A segunda narração, que é o capítulo 2 do livro do Gênesis, que é a mais antiga, né, data lá do ano 1000, antes de Cristo, mais ou menos. O ser humano, então, ele está no centro da criação. Primeiro, Deus faz o homem do barro, assopra nas narinas dele. Depois, Deus faz todos os animais, e o homem nomeia todos os animais, mas não encontra ninguém semelhante a ele. Então, da costela do homem faz a mulher. E aí, então, agora sim, homem e mulher na natureza. E a árvore do bem e do mal, que representa os limites éticos que Deus sempre coloca para a liberdade, né? A liberdade, ela nunca é total, ilimitada e irrestrita, né? Sempre há o limite, aqui no caso, representado pela árvore do bem e do mal. O ser humano, portanto, no centro da criação. Aqui é importante a gente distinguir isso nesse capítulo 2, por quê? Porque aqui não se distingue entre corpo e alma. Esta terminologia vem do mundo grego, vem da filosofia grega, dualista, platônica. Aqui se fala de corpo e vida, fala-se do sopro divino, fala-se do nefesh, que é um sopro divino que transforma o homem no ser vivente. Quando a gente vai e leva a sério essa antropologia bíblica, a gente se afasta de todo dualismo. Eu até grifei aqui dualismo. Por quê? Porque nós temos, biblicamente falando, uma antropologia dual, mas não dualista, como era a antropologia platônica grega. A nossa antropologia é dual, quer dizer, nós somos seres viventes, que somos compostos de uma dimensão material e de uma dimensão espiritual. Mas essas duas dimensões formam um único ser vivente, que somos cada um de nós. O homem e a mulher têm a mesma dignidade, o mesmo valor, né, porque ambos, na sua diversidade, são imagem e semelhança de Deus. Mas também porque a união do homem e da mulher, do casal, o nós do casal humano, também é a imagem de Deus, porque Deus também é assim, Deus é trindade, Deus é comunhão, e portanto o nós do casal humano reflete esse ser divino. O homem e a mulher estão em relação com os outros, antes de tudo, como guardiães da vida, seja do outro, quanto também da criação. O número 109 do compêndio vai, se referindo a Gênesis 1 e 2, vai dizer que a existência humana é constitucionalmente referida a Deus. Isto é, a nossa referência, a referência do ser humano é Deus. E isso se expressa como? Nessa dimensão relacional e social da natureza humana. Assim como Deus é comunhão, triuno, assim como Deus é triuno, assim como Deus é comunhão de pessoas, também nós somos comunhão. Primeiro, ontologicamente, em nós mesmos, somos uma comunhão de uma dimensão material e de uma dimensão espiritual, formando uma única natureza. Somos uma comunhão. Somos comunhão também entre nós. E somos comunhão também com a natureza. Portanto, essa dimensão comunional é fundamental nessa perspectiva personalista da doutrina social. Com os outros, o ser humano realiza a sua dimensão humana, que nós chamamos de alteridade. O outro é importante. O outro não é um inimigo. O outro é imagem e semelhança de Deus. Que bom quando a gente tem essa dimensão de alteridade, essa capacidade de se relacionar, de se comunicar, de dialogar, essa abertura para o outro. Com a natureza, o ser humano é colocado como guardião da vida. Lamentavelmente, estamos vendo toda essa destruição, essa catástrofe ambiental, que essa política ambiental equivocada do atual governo, e o estrago que essa política ambiental está fazendo. E depois vai o presidente na ONU, faz um discurso, como fez hoje à tarde,
e diz que no Brasil a queimada diminui, que o Brasil é exemplo de conservação da natureza e do meio ambiente, quer dizer. Bom, mas para dizer então que o ser humano ele é colocado como guardião da vida. Em ambas as narrativas, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, aparece a dignidade da pessoa, o ensinamento que a criação é boa. E por que a criação é boa? Porque aqui, voltando um pouquinho esses slides, a cada dia da criação, entre um dia e outro, o autor sagrado diz, e Deus olhou o que havia feito, e Deus viu que era bom. E o segundo dia, separa a terra e o mar. Deus olhou o que ele havia feito, e Deus viu que era bom. O terceiro dia, a mesma coisa, tal. Quando chega no sexto dia, depois que cria o homem e a mulher, Deus olha tudo aquilo que ele criou, o homem e a mulher agora no vértice da criação, e Deus viu que tudo era muito bom. Portanto, existe uma bondade, digamos, natural. Existe uma bondade, vou usar uma expressão filosófica, ontológica. Existe uma bondade que está presente na essência da natureza. Por causa daquele dualismo grego, platônico, que nós vamos voltar mais para frente falar nele, o mundo foi visto como negativo. Platão dizia, né, que o mundo é uma cópia mal feita do mundo das ideias. Então o mundo era visto como algo negativo. E por isso a natureza foi tanto depredada, enfim, tudo era olhado como pecado, como ocasião de pecado, pecaminoso e assim por diante. Mas existe, portanto, uma bondade natural, presente em todas as coisas. Santo Agostinho exemplifica bem isso, dizendo que Deus, ao fazer o mundo, ao criar o mundo, Deus deixou suas impressões digitais na sociedade. Claro que ele não fala em impressões digitais, que isso é uma expressão nossa hoje, mas diz que Deus deixou a sua marca, né, as marcas do Criador, estão aí presentes na criatura. Então, a criação é boa, e essa dimensão da comunhão, né, com Deus, com o outro e com a criação. Eu já comentei isso aqui, né, que os 2 primeiros capítulos da Bíblia democratizam a imagem divina, que na antiguidade era reservada a reis, imperadores e faraós. O homem e a mulher, o compêndio vai dizer, 111, 112, que o homem e a mulher têm a mesma dignidade, têm um valor igual, são imagem de Deus, e que o nós do casal humano reflete o dinamismo da reciprocidade homem e mulher, reflete também o dinamismo da Trindade. O compêndio nos números 115 e 116 fala do pecado, e aquela árvore que nós vimos lá, a árvore da ciência do bem e do mal, é para dizer que existe um limite ético que não pode ser ultrapassado, representado naquela árvore. E por causa do pecado, quebrou-se então a harmonia, quebrou-se as relações com Deus, com o outro e com a criação. Quebra-se a harmonia entre o homem, a mulher e a serpente. Depois o irmão mata o irmão, Caim mata Abel. E por fim, capítulo 11 do livro do Gênesis, a desagregação total da humanidade, quando se dá o episódio lá da Torre de Babel. Então vejam o estrago que o pecado fez, né? Quando se ultrapassou esse limite ético, como diz lá o compêndio, que Deus colocou para o ser humano. E entrando nessa questão do pecado, o compêndio, no seu número 118, vai falar a respeito dos chamados pecados sociais. E o compêndio vai listar alguns desses pecados sociais no seu número 118. Quais são esses pecados sociais? Pecados contra a justiça, pecados contra os direitos humanos, vamos falar daqui a pouco dos direitos humanos, pecados contra a dignidade humana, é o que nós estamos vendo agora, né, nesse capítulo 3º, a dignidade humana, pecados contra o bem comum, pecados contra a liberdade e a paz. Então, esses conjuntos que o compêndio chama de pecados sociais. E esses pecados sociais, continua o número 119, eles criam, geram e alimentam estruturas de pecado, ou estruturas sociais injustas.
São João Paulo II, na exortação apostólica Reconciliatio et Penitentia, número 16, fala muito desses pecados sociais que geram e alimentam estruturas de pecado. Estruturas de pecado que, claro, devem ser combatidas cada vez mais. Indo para frente, os números 120 e 123, ainda dentro desse capítulo 3º, fala que a universalidade do pecado corresponde o quê? À universalidade da redenção. O pecado entrou no mundo, tá? Mas a redenção também de Jesus entrou no mundo. Com a encarnação do Verbo, a redenção chegou à humanidade. E Santo Agostinho tem uma expressão bonita, ele diz: Deus se fez homem para que o homem fosse divinizado. Quando o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, entra no cosmos, entra no tempo, entra na história, o mundo é elevado. A história é elevada. Portanto, por isso que o compêndio afirma no número 65, a redenção começa com a encarnação. Então, se existe essa universalidade do pecado, existe também o quê? A universalidade da redenção, que Jesus veio trazer e oferecer a todas as pessoas, e uma salvação que se dirige a todos os âmbitos da existência humana. Não é só uma salvação da alma, é uma salvação total, uma salvação plena, uma salvação integral. Não se dirige somente aos seres humanos, mas chega a toda a criação. Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que a criação inteira geme, como que em dores de parto, aguardando que essa libertação dos filhos de Deus. Portanto, a salvação de Jesus, que se esparrama por todo o cosmos. A gente comentou na semana passada, se é que existe algum tipo de vida lá em Vênus, como estão aí descobrindo, lá também chegou a salvação de Jesus. Se é que existe vida em alguma galáxia, e que às vezes nós nem conhecemos, lá também chegou a salvação de Jesus. Portanto, a universalidade da redenção, e que atinge todos os âmbitos da existência. Esses números do compêndio vai dizer que essas estruturas sociais injustas, que são geradas e alimentadas pelos pecados sociais, pelo pecado estrutural, são passíveis de serem vencidas. Que jeito? Pela mensagem libertadora do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui está, então, uma dimensão muito particular da nossa fé. Fazer com que a salvação de Jesus Cristo chegue a todas as dimensões, inclusive a dimensão política, inclusive a dimensão econômica. Precisamos desmontar, vencer na fé, claro, sempre mediado por ações racionais, mediado por uma série de ferramentas, mas motivados pela fé, vencer as estruturas injustas, vencer, derrubar, ou pelo menos desmontar. Talvez não dê para derrubar, mas pelo menos ir desmontando as estruturas de pecado. Há pessoas que combatem as estruturas sociais injustas, movidos por uma ideologia, movidos por um ideal, movidos por tantas coisas. E está certo, no âmbito deles. Nós fazemos tudo isso movidos pela nossa fé. Nós fazemos tudo isso movidos pela nossa fé. Eu até fiz questão de colocar em amarelo aqui essa frase, que eu sempre gosto de dar uma ênfase nisso. A ação política ganha contornos específicos. Ela se desloca do eixo sociológico para a centralidade do mistério pascal, que é vencedor do mal e da morte. Gente, o mal já está vencido. O pecado já está vencido. O diabo já está vencido.
São inimigos vencidos. Por enquanto, estão ainda mostrando as suas garras. Mostrando as suas garras. Mas nós já sabemos que é o inimigo vencido. E por isso que nós temos que fazer com que essa salvação, que já venceu tudo isso, vá chegando em todos os âmbitos da existência humana. Evidenciando assim, então, que a atividade política do cristão no mundo pode adquirir contornos teológicos. E aqui está o diferencial. Aqui está o diferencial da ação política do cristão. Aqui está o plus, o a mais, que caracteriza a cada um de nós. Vejam bem, nós não somos nem mais e nem menos do que pessoas que agem motivados por outras coisas, por uma ideologia, por um ideal, etc. Nem mais e nem menos. Eles têm as motivações deles, que são justas, e nós temos as nossas motivações. A nossa motivação, nós temos esse plus, nós temos esse a mais, nós temos esse diferencial, movidos pela nossa fé. Santo Tomás de Aquino vai dizer, a caridade é amar a Deus e amar ao próximo por causa de Deus. Então nós temos uma referência, a gente chama referência teológica, para o nosso agir social, político, etc. Temos um diferencial. Repito, isso aqui não é agora para a gente sair com Bíblia, e pregando, e falando, evangelho, rezando o terço, não é nesse sentido. Isso é a motivação interior. As ferramentas para isso, vamos somar a outras pessoas de boa vontade. Vamos somar aos movimentos sociais, a ONGs, a sindicatos, partidos políticos, etc. Vamos nos somar a eles. São as ferramentas. Mas a motivação que nós temos é uma motivação profunda. Sem desmerecer, repito, as outras motivações que outros têm. Essa é a nossa motivação como cristãos. Ainda dentro dessa questão da dignidade da pessoa humana, o compêndio nos números 125 e 126 vai dizer que a pessoa humana ela não pode ser pensada como uma absoluta individualidade, como que é o liberalismo que prega isso, né? Ou esse individualismo, cada um para si, Deus para todos, nem menos ser pensado como uma célula de um sistema, o marxismo, que já nem existe mais o marxismo, e nem o comunismo. Acho uma bobagem tão grande quando as pessoas ficam chamando outros de comunista no Facebook, aqui e ali. Eu mesmo já fui carimbado como sendo comunista, etc. Nem existe mais o comunismo, pelo amor de Deus. Esse sistema marxista não existe, já acabou na União Soviética. E ainda bem que acabou. Não vamos confundir comunismo com socialismo. Tem muitas pessoas que confundem, acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Comunismo e socialismo. Quem sabe a gente possa, se der uma oportunidade, trocar uma conversa sobre isso. Então, tanto o liberalismo quanto o marxismo, claro, não servem, não tem uma antropologia, uma visão de pessoa que seja confiável e favorável e que nós, como cristãos, possamos abraçar. A dignidade da pessoa indica o que? A sua comunhão, essa dimensão relacional entre as pessoas, entre si e com a natureza. O compêndio, ele traz essas dimensões da pessoa, unidade, transcendência, liberdade, igualdade e sociabilidade. Até por uma questão de tempo e aquilo que talvez seja mais importante para nós, eu vou pegar somente duas dessas dimensões. Eu vou pegar a dimensão da unidade e vou pegar a dimensão da sociabilidade. Essas duas dimensões. Infelizmente, não vai dar para a gente comentar a transcendência, que eu acho que para nós é uma coisa óbvia, né? A transcendência, nós temos uma referência fora de nós, e que é Deus, né? Temos uma referência fora de nós. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus e fala, bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus fala, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Isto é, nós temos uma referência fora de nós. Eu dizia, o ser humano, ele é capax Dei. O ser humano é capaz de Deus, é capaz de louvar o seu Criador
conhecer o seu Criador. Então, isso é a dimensão da transcendência que caracteriza o ser humano. A liberdade, que é também essa capacidade de decidir, o livre-arbítrio, escolher, sempre sabendo que a liberdade, ela não é total, absoluta e restrita, há limites éticos para a liberdade. O liberalismo queria uma liberdade assim, total e irrestrita. Há limites para a vida em sociedade. Ninguém de nós pode sair pelado andando pela rua. A gente pode? Alguém pode sair andando nu pela rua? Poder pode, mas vai ser preso, vai ser, enfim. Não pode. Você pode estacionar o seu carro em qualquer lugar. Pode chegar no meio de uma avenida movimentada e largar o seu carro atravessado. Vejo, portanto, que nós temos limites, né, para que a própria vida em sociedade nos coloca. E a questão da igualdade, nós já falamos aqui, comentando capítulos 1 e 2 lá do livro do Gênesis, a paridade ali, homem e mulher, a dignidade que tem cada ser humano, cada pessoa, a dignidade essa que deve ser cada vez mais respeitada. Mas nós vamos ver a unidade e a sociabilidade, essas duas questões. Vamos primeiro para a questão da unidade. E aí o compêndio, nos números 127 e seguintes, vai então desenvolver a questão da unidade da pessoa. Unidade corpo e alma. Deve rejeitar-se todo dualismo antropológico. O que é o dualismo antropológico? É achar que o ser humano ele é corpo e alma, como se fossem duas coisas assim que não se misturam. E nós já falamos, nós temos uma antropologia dual, não dualista. Nós somos compostos por duas dimensões, uma dimensão material, física, mas também uma dimensão espiritual, transcendente, interior. E essas duas dimensões formam um único ser humano, que somos cada um de nós, formado por essas duas dimensões. Mas elas não são distintas e não estão em guerra também entre si. A filosofia de Platão, ele viveu no século IV a.C. Platão, ele dizia que existem dois mundos. Existe o mundo das ideias, que é o mundo verdadeiro, onde estão as ideias verdadeiras das coisas, e existe esse mundo aqui real, esse mundo que nós estamos. Esse mundo que estamos, por isso que nessa concepção platônica, as coisas, a natureza, é tudo negativo, porque são uma cópia mal feita desse mundo verdadeiro das ideias. Por exemplo, nesse mundo das ideias de Platão, tem lá a ideia de mesa. A ideia verdadeira de mesa. Mas, aqui nesse mundo nosso, nós temos diversas cópias. Tem mesa de jantar, mesa de bilhar, mesa de bar, mesa da presidência, mesa de reunião, mesa... Imagine aí a infinidade de mesas que tem. Mas a ideia verdadeira de mesa está lá nesse mundo chamado mundo das ideias. Então lá está. E essa aqui é uma cópia mal feita. Platão dizia que o demiurgo se colocou entre o mundo das ideias e foi olhando o mundo das ideias e foi moldando esse mundo. Olhava o mundo das ideias e ia moldando, fazendo cópias aqui nesse mundo. E Platão também falava do corpo e da alma. Platão dizia que houve lá uma falta, um pecado nas origens, e aí, então o demiurgo e as almas habitavam todas lá nesse mundo das ideias. E aí, então o demiurgo pegou as almas e aprisionou essas almas no corpo. E, portanto, o corpo é o cárcere da alma. E o demiurgo impôs ainda uma pena, uma penalidade, e que aqui, no cárcere do corpo, as almas não seriam autossuficientes, como eram lá no mundo das ideias, mas iriam precisar uma das outras, necessitar uma das outras. Portanto, esse castigo infligido aí às almas pelo demiurgo, aprisionadas no corpo, aprisionadas na matéria. Então, isso era a filosofia platônica do século IV e que teve muita influência no pensamento cristão. Até porque é muito próximo de nós, que a gente fala de céu, então parece que
é muito próximo. Então, muitas pessoas têm esse dualismo muito, muito presentes aí na sua vida. Na Idade Moderna, tivemos um outro dualismo que entrou, esse é o dualismo clássico de Platão. Tem outro dualismo do René Descartes, um filósofo francês, que disse, penso, logo existo. E ali entra um outro dualismo. Por quê? A racionalidade, o racional é o importante. E junto com René Descartes veio Francis Bacon, e eles então ali fizeram todo o nascimento da ciência, das ciências exatas e assim por diante. Então a racionalidade que vai se opor ao afeto, ao carinho, o que importa é a razão. O resto, como diz ali, o corpo é uma máquina, dizia Descartes, e como tal deve ser tratado, bem como a natureza. E uma metáfora muito importante nesse período de Descartes, de Francis Bacon, era a metáfora do relógio. Assim como o relojoeiro pega um relógio e desmonta o relógio para ver o mecanismo, como que funciona o seu mecanismo, diziam eles, também assim a ciência tem que pegar a natureza e dissecar a natureza para descobrir as leis que regem a natureza. Então isso se fez muito mal, essa maneira cientificista, não científica, cientificista de encarar a natureza. A dimensão do afeto, que é tão importante, dizia Descartes, deve ser tratada como se fosse uma fraqueza, porque o importante é o racional, o importante é a razão. Bem, aqui eu vou apresentar para vocês uma reflexão do Garcia Rubio, Alfonso Garcia Rubio. Ele é professor na PUC, foi nosso professor, e nesse livro dele, que está aí citado, Unidade na Pluralidade, o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, nas páginas 103 a 107, o Garcia Rubio apresenta um pouco esse dualismo. E eu fiz esse esquema para exemplificar o que o professor Garcia fala lá no livro dele. Então, aqui nós temos o chamado modelo dualista clássico. Qual que é o modelo dualismo clássico? Na parte de cima, que é o mais importante, está a alma, e do lado de baixo está o corpo. Aqui, na parte de cima está o afeto, aqui está o quê? A razão. Aqui está a teoria, aqui está a prática, aqui está a fé e aqui está a vida. Aqui em cima está com letras maiúsculas e também está em negrito para dizer que nesse dualismo clássico, a alma é o afeto é o mais importante, que se refere à razão. A teoria é o mais importante, que se refere à prática. A fé é mais importante, que se refere à vida. Então isso aqui é o chamado dualismo clássico. Agora existe um modelo que o Garcia chama de modelo de contraposição. E qual que é esse modelo de contraposição? Simplesmente inverte as bolas, inverte a ordem das coisas. Agora, o corpo é o mais importante. Então, vamos malhar, vamos cuidar do corpo, vamos exercitar, etc., tal, e, com isso, a alma para cá. A razão é o mais importante, o afeto fica para cá. A prática é a mais importante, a teoria para baixo. A vida é a mais importante, vamos largar a fé de lado. Então, diz o Garcia que é simplesmente uma inversão do modelo anterior, apenas muda a ordem das coisas. O Compêndio Vaticano II, na Gaudium et Spes, lá em 1965, diz: o divórcio entre a fé professada e a vida cotidiana deve ser enumerado entre os erros mais graves do nosso tempo. Aqui eu coloquei uma gravura, uma igreja dentro de uma redoma de vidro. Exatamente essa ideia, né, que é preciso se preservar, né? Então, uma coisa é a fé, a religião, que eu vivo ali, aqui, dentro dessa redoma de vidro, aqui bem protegida e coisa e tal, que não tem nada a ver com o que está em volta de mim. Então, esse divórcio entre fé e vida, que dizia lá a Gaudium et Spes, em 1965, era o mais grave erro daquele tempo, e acredito que continua sendo ainda o mais grave erro do nosso tempo de hoje. Esse dualismo de matriz platônica, junto com a privatização da fé, o que é a privatização da fé? É exatamente isso daqui, né?
A fé é algo que eu vivo sozinho, na minha interioridade, eu e Deus, etc, etc. A privatização da fé. E acho que você já observou que nós temos muitas músicas que algumas músicas que cantamos na liturgia e que muitas vezes são músicas assim, muito individualistas, que falam de uma fé muito privatizada demais. Aquele tipo de música que diz: entra na minha vida, entra na minha alma, entra na minha história, entra na minha casa. Denota essa mentalidade de privatização da fé, né? A fé é uma coisa que eu vivo para mim, é para mim. Então já perdeu aquela dimensão do nós, aquela dimensão comunitária, que é tão importante para a nossa fé cristã. Nossa fé cristã é uma fé eminentemente comunitária, mas, lamentavelmente, nós estamos... essas músicas e algumas coisas levam a essa privatização da religião, privatização da fé. Só por curiosidade, procure prestar atenção. São poucas músicas que a gente canta na liturgia que são no plural. Muitas delas são no singular. É para mim e no possessivo. Para mim, para a minha vida, dentro de mim, no meu coração e assim por diante. Então esse dualismo, junto com essa privatização da fé, levou a esse desinteresse pelas realidades sociopolíticas. O número 129 do compêndio vai dizer, portanto, que o ser humano é dual, isso que nós já estamos acentuando desde lá do capítulos 1 e 2 do Gênesis. Isto é uma unidade matéria-espírito, não são coisas dissociadas, separadas entre si. Matéria e espírito não são duas naturezas unidas, não, mas são duas dimensões, e juntas formam uma única natureza, que é a pessoa, que é o eu. Quando eu pergunto para você, quem é você? Você fala, padre, eu sou eu. Você não vai dizer, eu sou corpo e alma. Você não vai dizer, eu sou matéria e espírito. Você vai dizer, eu sou eu. Portanto, essas duas dimensões, o espiritual e o material, formam uma única natureza, que é o eu, que é a pessoa. E é esse eu que irá ressuscitar. A gente reza na profissão de fé, creio na ressurreição da carne. Muitas pessoas acham que é essa carne aqui, ó. Essa carne. Não é essa carne, é esse eu. Esse eu é que vai entrar na vida eterna, na ressurreição da carne. Não é que os túmulos vão abrir, porque senão fica naquele, e aí a gente queimar as pessoas, se as pessoas forem cremadas, como é que fica na ressurreição da carne? E se de repente os ossos desaparecem, como é que fica? Então não é essa carne aqui, mas esse eu que é formado por essas duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual. Vai dizer o número 129, nem o espiritualismo, que despreza o corpo, nem o materialismo, que despreza essa parte espiritual, nem o racionalismo, que despreza os afetos e a afetividade, dão conta da natureza complexa que é o ser humano. Nós somos amados por Deus, imagens de Deus, e somos, portanto, formados aí por essas duas, né, dimensões. Eu termino aqui com o Garcia, né, o professor Garcia, falando, portanto, que é preciso o quê? Uma integração, diz ele. É preciso uma integração de todas essas dimensões, corpo e alma, razão e afeto, para teoria e prática, fé e vida. Precisamos cada vez mais aprendermos a ir integrando todas essas dimensões no nosso agir, no nosso ser, no nosso viver. Uma outra dimensão importante nesse capítulo 3º, vem aí nos números 149 seguintes do compêndio, e que é a sociabilidade humana, quer dizer, o ser humano, ele é um ser social por natureza. Por que é importante a gente enfatizar por natureza? Por quê? Porque as filosofias platônicas do século IV, nós já comentamos a filosofia platônica, mas aí vai entrar uma outra filosofia, filosofia contratualista do século XVII, vai dizer o quê?
que o ser humano ele tem uma segunda natureza. Uma segunda natureza, que é a natureza social, que é alguma coisa acrescentada a ele. Gente, então, vamos entender isso. O que é essa segunda natureza que é acrescentada ao ser humano? Platão, nós já falamos sobre ele, dizia que as almas viviam lá no mundo das ideias, cada uma bastando para si mesma. Foram aprisionadas no mundo da matéria, foram aprisionadas do corpo, que é um cárcere, e as almas então vivem na polis, foram aprisionadas no corpo pelo demiurgo, por causa de uma falta original. E o castigo imposto a elas foi o quê? Necessitar uma das outras, já comentamos isso. O que une as pessoas na polis, vai dizer Platão? É a necessidade. Umas precisam das outras. Só que isso, para as almas, foi um castigo que o demiurgo impôs, porque lá, no mundo das ideias, elas eram autossuficientes. E por isso, nesse pensamento platônico, o governante deve fazer este mundo o mais semelhante possível ao das ideias. E por isso que, diz o Platão, o filósofo tem que ser um rei. Ou então o rei tem que ser um filósofo. E então, na política, na concepção de Platão, a política tem uma finalidade eminentemente ética. Isto é, aproximar cada vez mais esse mundo material daquele mundo que é o mundo das ideias. E aqui está a missão do governante. Então vejam, gente, as duas naturezas, na concepção platônica. As almas viviam lá no mundo das ideias, bastando a si mesmas, autossuficientes, e aí elas foram aprisionadas aqui, no mundo material, aprisionadas no corpo, ganharam essa segunda natureza, que é viverem precisando uma das outras, que para elas foi um castigo imposto pelo demiurgo. Essa é a segunda natureza na concepção platônica. Acho que eu pulei aqui um slide. Isso. A filosofia contratualista, por sua vez, também preconiza uma situação original, anterior a esse momento social, essa vida em sociedade. E vai dizer que o Estado foi criado pelos seguintes motivos. Aí temos John Locke, que é o pai do liberalismo político, e John Locke vai dizer que havia um Estado original, havia um paraíso, vamos dizer assim, onde as pessoas gozavam da propriedade privada, em sua natureza original. Aí, então, quando começaram os atritos, foi criado o Estado. Para o quê? Garantir a propriedade privada. E essa é a finalidade do Estado, segundo John Locke, e o liberalismo político. O Estado deve garantir a propriedade privada. Mas desse Estado original, desse Estado inicial, as pessoas, cada uma gozava e aproveitava da sua propriedade privada. Mas para garantir a segurança delas, foi criado o Estado e foi criada, então, a vida em sociedade. Portanto, uma segunda natureza. E o outro, Thomas Hobbes, né, ambos eram ingleses. Thomas Hobbes diz, as pessoas também tinham um estado original, só que esse estado original era muito negativo, porque as pessoas desse estado original estavam em guerra, uma contra as outras. E aí, então, foi criado o quê? O Estado, para garantir a segurança. Hobbes dizia, homo homini lupus, o homem é lobo do outro homem. E, portanto, o Estado, ele foi criado, por quê? Para garantir a segurança. Por isso o Estado tem que ser forte. E o Hobbes usa a expressão Leviatã. Leviatã é uma expressão que aparece na Bíblia. É um monstro marinho que aparece em alguns escritos, e Hobbes usa essa expressão para dizer que o Estado tem que ser um Leviatã. O Estado tem que inspirar medo para que as pessoas não se matem umas às outras. Portanto, é uma segunda natureza, a natureza social, também para Hobbes. Bem, a doutrina social da igreja entende que essa dimensão de sociabilidade, de viver em sociedade, de viver uns com os outros, é constitutiva do ser humano. Não é uma segunda natureza.
não é algo que foi acrescentado, mas nós somos sociais por natureza, porque nós somos imagem e semelhança de um Deus, que é comunhão de pessoas. Nós somos imagem e semelhança desse Deus. E por isto, essa dimensão de sociabilidade, do viver junto, de viver em sociedade, é algo que é nosso, é algo da nossa essência. Alguém que de repente renunciasse a isso estaria deixando de ser humano. E aí vem toda essa dimensão do individualismo, tão pregado na nossa sociedade, desumaniza as pessoas, o individualismo. Porque nós não fomos feitos para viver assim. Nós somos seres de comunhão. A imagem da Trindade Santíssima. E as outras dimensões do ser humano, que eu fiz um breve comentário lá no comecinho, né? A transcendência, a liberdade e a igualdade. Aí vocês têm os parágrafos do compêndio, onde então vai se desenvolver essas outras dimensões. E aí nós vamos entrar num tema bastante importante, que é a questão dos direitos humanos. E como eu estou olhando aqui o meu horário, eu já estou aí apenas há 5 minutos, eu acho que eu nem vou entrar nessa temática dos direitos humanos, até porque é uma temática muito atual. Infelizmente, hoje, nós temos esse jargão de que direitos humanos são para humanos direitos, e temos todo um desmonte do que se refere aos direitos humanos. Então, acho que eu não vou nem começar a conversa sobre isso, para que a gente tenha depois mais tempo, mais tranquilidade, para começar com essa temática nosso próximo encontro, que vai ser na próxima terça-feira. Então, eu vou ficando por aqui, né, com vocês. Passo com o Adriano. Tem, Adriano, algum recado para dar para o pessoal, né, Adriano? Padre, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para solucionar algumas dúvidas que apareceram aqui nos comentários. Parabéns pela aula, pessoal, muitos elogios aqui, o senhor vai ver nos comentários. Só para lembrar a dinâmica, o padre vai ler todas as perguntas, ele prepara, ele junta isso e responde nos primeiros 10, 15 minutos da próxima aula, tá bom? Quem não fez a inscrição pedindo o certificado na última aula, tá? Vou responder isso aqui agora. Se vocês clicarem nesse mesmo link, onde vocês registraram hoje, vocês vão encontrar um campo observações. Só façam a inscrição ao registro novamente e escrevam lá, referente à aula do dia da última aula, tá bom? Ou mande um e-mail para mim, suporte@fajopa.edu.br, tá bom? Mas não se preocupem também, porque vocês podem ter 5 presenças, né, para ter direito ao certificado, não precisam ter todas as presenças. Sobre o livro, né, quero dizer que o livro do padre tá com desconto de 25%, se você comprar na editora Vozes, né, quer dizer, tem que ser na editora Vozes. O link com o código é fajupa25, né? Se vocês quiserem mais informações sobre o livro, com esse código, tudo, vocês vão encontrar no nosso site, fajupa.com/DSI, vocês vão ter acesso a esse código, ao link da editora Vozes, tudo, tá? Então, obrigado, padre, já agradeço, fico por aqui e peço para que o senhor faça aí também a sua despedida final. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, eu quero agradecer a vocês que estiveram comigo aí desde o começo, né, acompanhando essa nossa conversa, esse nosso estudo, os nossos comentários aí, a partir do compêndio da doutrina social da Igreja. E, para mim, como eu falei no início, eu me sinto evangelizador, muito mais do que um professor. Eu tenho prazer em divulgar a doutrina social da Igreja. Dificilmente eu me furto quando sou convidado, provocado para falar, porque eu vejo isso como também uma forma de exercer
o meu ministério. Eu sempre gosto de dizer que eu não sou um professor que também é padre. Eu gosto de dizer que eu sou um padre que também é professor e exerce o seu ministério também dessa forma, também dessa maneira. Então, agradeço muito aí a vocês que estiveram com a gente, né, nessa terça-feira, e estaremos de volta na próxima terça para continuar. Vamos começar aí nessa parte dos direitos humanos, e não foi possível a gente concluir, sempre está ficando um capítulo inteiro para a próxima aula, né? Então, nós vamos, de novo, semana que vem, finalizar um capítulo que seria para finalizar hoje. Mas espero que até a última terça-feira a gente consiga avançar e tirar esse atraso que a gente está tendo. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, movendo o nosso coração ao nosso Senhor e Criador, pedindo, invocando a sua graça, o seu amor generoso, compassivo, a todos e a cada um de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Deus vos mostre a sua face e vos seja favorável. Deus vos abençoe e te dê e vos dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom descanso para todos vocês, excelente semana.